Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das perguntas mais populares que eu recebo, que é quanto custa imigrar para o Canadá? Essa parece ser uma pergunta bem simples, onde eu só iria responder com um número, mas infelizmente não é possível dizer exatamente quanto custa imigrar para o Canadá, porque depende de muitos fatores e principalmente se você está vindo sozinho, se você está vindo através de uma oferta de trabalho ou se você vai vir através dos estudos. Então, só para a gente ter uma ideia de valores, eu vou passar várias etapas desse processo. E se vocês quiserem ter um caderninho aí para fazer as anotações, vocês podem fazer o próprio planejamento financeiro. Mas digamos que é uma família de 3 pessoas e vocês têm planos de vir através dos estudos e eventualmente aplicar para residência permanente depois de 1 ou 2 anos morando aqui no Canadá. Então, qual que é o primeiro passo? Seria a questão de aplicar para um visto de estudos. Quanto custa aplicar para esse tipo de visto para uma família de 3? Então, um visto de estudos custa $150 canadenses, o visto de trabalho custa $255 para o cônjuge, e você também precisa fazer a biometria. A biometria seria $85 para uma pessoa ou $170 para a família. E se você tiver um filho, digamos, de 10 anos, você também teria que aplicar para um visto de estudos e também custa $150. Para o processo de visto de estudos, você precisa fazer exame médico. Então, o exame médico ele é obrigatório para todas as pessoas da família e o custo gira em torno de R$800 no Brasil. Lembrando que esses valores eles podem ser reajustados, então, dependendo da hora que você for fazer os exames, talvez esse valor seja um pouquinho diferente. Quando o seu processo é aprovado, você precisa enviar o passaporte para a embaixada. Então, existe um custo também de envio e coleta do passaporte que seria em torno de R$100. Se você decidir pela contratação de um profissional, como a Martins Immigration, que pode representar vocês nesse processo, também existe um custo do nosso serviço e a gente pode passar uma cotação para vocês personalizada com base na sua composição familiar, com base se você vai aplicar sozinho ou não. Então, entre em contato com a gente para receber uma cotação personalizada. Outro ponto que você precisa levar em consideração é o college. Quanto é que você vai gastar com esse programa de estudos no Canadá? Então, basicamente, no processo de visto de estudos, você precisa comprovar que tem condições financeiras de pagar pelo curso e também pelo custo de vida, pelo menos no primeiro ano aqui no Canadá. Então, a imigração exige que você tenha 1 ano da tuition fee, que é o valor do curso, mais living expenses, que é o custo de vida para sua família por 1 ano. Então, digamos que o seu curso aqui no Canadá vai custar $15.000 o ano, você precisa ter esse valor na conta bancária, mais 10.000 pelo aplicante principal, 4.000 pelo cônjuge e 3.000 pelo dependente. Então, total da questão financeira, mínimo $32.000 canadenses. Eu sempre recomendo meus clientes ter um pouquinho mais, talvez uns 30% em cima desse valor, para ter uma flexibilidade, tanto a questão cambial, como a questão de convencer o oficial que realmente você tem condições financeiras para vir para o Canadá e estudar e também manter a sua família. Chegando aqui no Canadá, você vai ter vários gastos, principalmente com aluguel, que é um dos maiores gastos aqui no país, e depende muito de onde você vai morar. Então, por exemplo, aqui em Halifax, hoje em dia a gente tem aluguel entre $1.500 a $2.000 por mês, até mais do que isso. Se você for para os grandes centros como Toronto, Vancouver, talvez o valor vai ser um pouquinho mais. Então, esse vai ser o seu maior gasto aqui no Canadá e você precisa fazer uma pesquisa com base nos seus planos de onde você vai morar para saber quanto você vai gastar de aluguel. E um outro benefício, um grande benefício de vir através do estudo é que o cônjuge pode trabalhar. Se você for para uma instituição pública, estudar em college público, universidade pública, o cônjuge pode trabalhar a tempo integral, então isso vai ajudar muito no planejamento financeiro. Você não vai precisar gastar somente em reais aqui no Canadá, você vai começar a receber em dólar canadense
E o estudante também pode trabalhar meio turno, o que facilita bastante aí também na questão financeira, no planejamento da família. Depois de 1 ano ou 2 anos aqui no Canadá, você está pronto para aplicar para residência permanente. Então, o próximo passo é quanto custa aplicar para residência permanente. Então, esse é um investimento relativamente alto, mas é importante você saber quanto custa para você poder se preparar. Então, usando o nosso exemplo de uma família de 3 pessoas, você teria que pagar $850 de taxa de processamento por adulto, então seria 850 vezes 2, e você também tem um valor que se chama Right of Permanent Residence Fee, que é o direito de virar residente permanente, $515 vezes 2 também por adulto, e a taxa de dependente é $230. Então, cada filho você tem que pagar $230 e é obrigatório fazer o pagamento novamente da biometria. Então, $170 para o casal. E se o filho tiver 14 anos ou mais, também tem que fazer biometria, mas já está incluído nessa taxa família de $170. Outro fator que você tem que levar em consideração é o programa que você está aplicando exige um extrato bancário com um valor mínimo, ou você não precisa disso, ou você vai depender de uma job offer, de uma oferta de trabalho, onde a oferta precisa ter um valor mínimo para você ser elegível para aplicar. Então, isso é algo que você precisa trabalhar em conjunto com uma consultoria para poder entender quais as exigências do programa de imigração. Se for o Express Entry, onde você tem uma tabela já fixada, onde você pode ver quanto você precisa de comprovação financeira, ou talvez programas, por exemplo, do Atlântico, onde é uma tabela diferente de comprovação financeira. Então, é muito importante você trabalhar com um consultor para saber se você vai precisar comprovar um valor mínimo no seu processo ou se você é isento. Então, esse vídeo é muito importante para você poder fazer o seu planejamento financeiro e a gente pode auxiliar vocês também nessa etapa, principalmente na parte do visto e do processo de residência permanente. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente, marque uma consulta inicial, a gente pode fazer um planejamento muito bacana em conjunto para você realizar o sonho de fazer o Canadá a sua casa.